Quão grande é a sabedoria e a misericórdia do Senhor Jesus. Quão grande é o propósito que Deus tem na tua vida. Quão poderoso é, mulher, aquilo que Deus escreveu para ti nesta terra de vivente. Quão estrondoso é a unção, as almas, o chamado que o Senhor escreveu para mim e para você. Eu sei que você vai falar, eu não estou preparada. E quem foi que disse que nós estamos preparadas para o idem do Senhor? Você olha a chamativa ou até mesmo as narrativas de cada mulher na Bíblia mencionada. Louvado seja o nome de Deus. Nesta madrugada me peguei buscando um pouco de cada uma daquelas mulheres. E hoje não é diferente, irmãs. Você vai encontrar mulheres com um propósito fenomenal, escrito por Deus, mas ferida pela circunstância. Você vai encontrar mulheres com propósito sobrenatural, decretado por Deus e parada pela circunstância da vida ou do dia a dia. O chamado específico, ele nos traz acusações, rejeições e separações. O chamado proposital, ele nos traz multidão, reconhecimento e condenação. Nem você e nem eu não estamos livres disso. Se o próprio Senhor passou por tudo isso, nós também passaremos. Mas mencionando aqui sobre algumas das mulheres qual meditei, e vou especificar aqui para você que está sofrendo hoje na sua vida espiritual, na sua vida sentimental ou na sua vida familiar, você vai se identificar. Maria, por exemplo. Maria, o chamado dela na terra foi específico. Foi que Jesus foi ali crescendo dentro do seu ventre. Então o chamado dela específico era o quê? Ela era uma virgem purificada, sem mácula, e o Espírito Santo colocou o Senhor dos Exércitos ali dentro. Então foi o chamado dela ser chamada Mãe do Salvador. Lembrando que todo o mérito de poder e glória não é dela, e sim do Senhor. O chamado dela foi específico para dar à luz. Glória a Deus. O chamado de Débora em Israel foi específico também, porque ela foi levantada naquele tempo, naquela nação, para liderar Israel que estava sendo assolada. Glória a Deus. Aí o chamado de Abigail, que gosto muito, foi proposital, onde ela entra com sabedoria, com mansidão, para acalmar uma guerra que estava praticamente alastrada pelo seu marido Nabal. E o seu chamado? Você tem um chamado específico ou você tem um chamado proposital? Outro chamado específico que me veio, a Bíblia foi o de Esther. Ela foi levantada, levada para o palácio, porque lá ela não estava, para salvar o povo judeu. O seu chamado você tem que identificar para não sofrer, para não estar batendo cabeça. Porque existem chamados específicos, chamados propositais. Lembra de Saul? Saul não era profeta. E no meio dos profetas, o Senhor Jesus colocou na língua dele o espírito de profeta. Naquele momento, ele profetizou. Por quê? Porque era notório que ele profetizasse naquele momento. Isso não quer dizer por mim nem por você não sermos profeta, que Deus não vai nos usar como profecia ou com profecia. E vai sim. O seu propósito, você identifica
com alguma dessas mulheres? Hoje eu vou aqui fazer menção de Raabe. A leitura em Josué capítulo 2, verso 3 e 4. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entra na tua casa, porque vieram os espiãs olhar a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde era. O chamado dela já não era específico, mas foi proposital para que outras mulheres se inspirassem e viste a coragem desta mulher e o ato de fé que nasceu dentro do coração de Raabe. Raabe é mencionada por ter sido uma prostituta, irmãos. Mas isso não impediu que o Senhor Jesus não usasse para que ela escondesse aqueles 2 homens espiãs. Então foi um propósito do Senhor levantar quem? Uma pessoa improvável, que muitos talvez ali da região, no tempo, não quisesse ou não tivesse a coragem que ela teve em subir no telhado, ficar pendurada numa janela e esconder aqueles 2 homens. O propósito do Senhor era chamar a atenção, primeiramente dela, que ele estava ali para mudar a sua vida, mudar a sua família e mudar as suas condições no geral, para a glória de Deus. A coragem dela foi o quê? Esconder, mentiu, dizendo que os homens não tinham passado ali, que ela não conhecia, em prol de um próprio propósito de Deus, que era salvar aqueles homens amando de Josué. Hoje Deus me perguntou e Ele te pergunta: você que está fazendo a obra, você que tem desejo de ser usada em determinadas áreas, é bom você se identificar. É bom você mencionar e buscar primeiramente na palavra. Qual é a unção que você quer que Deus te delegue hoje? É um chamado proposital? É um chamado específico? Você vai entender que o chamado específico, Deus sempre te leva para aquela área que sempre vem pessoas com determinadas dificuldades ou até mesmo que condiz com aquilo que você crê. Chamado proposital, o Senhor pode te colocar em qualquer ambiente e naquela área determinada o Senhor te usa também, como Raabe. Aí tem muitos chamados que causa, praticamente todos. O chamado, ele atrai a unção de Deus, o brilho do Espírito Santo, também arranca lágrimas dos olhos, também levanta línguas caluniadoras, mal incompreensão, incompreendidos. Quem tem um chamado específico sempre vai estar ou anda só. São 3 ou 4 que ficam ali do seu lado. Quem tem um chamado proposital pode arrastar mais uma massa, mas lá na frente também sofre algum tipo de rejeição. Mas lembrando que se o Senhor te chamou com um desses 2 propósitos, é porque Ele sabe que você tem mérito, que você tem capacidade e que você vai cumprir, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem querer, mesmo fugindo, mesmo rejeitando, mas o Senhor não desiste de mim e nem de você. Por exemplo, o seu chamado é conversar para casais, auxiliar dentro da Bíblia, ter ali um testemunho para um casal. É um chamado proposital para ornamentar e acalmar os ânimos familiares. Pessoas, por que é missionário aqui? Pessoas sofrem tanto nas suas vidas sentimentais, é porque o propósito dela com Deus é grande. Enquanto você não for forjada, enquanto você não focar e ter uma mente como a mente de Cristo,
a sua vida sentimental não será alinhada com aquilo que Deus quer. Coloque ele no centro e ele vai aplanando e vai solucionando as demais áreas na sua vida. E outra, é porque o seu casamento será um casamento do céu, com uma pessoa formidável, e você vai ter que passar para alguém que você perseverou para que você hoje tivesse mérito e felicidade nessa área. Do mesmo jeito, é pessoas que têm um chamado para expandir a obra, como Paulo tinha, e sofre tanto na vida financeira, irmãos. É porque Deus está vendo e está te capacitando no pouquinho, porque quando Ele te colocar no muito, tu serás uma torneira milagrosa para as fontes ressequidas em nome de Jesus. E assim sucessivamente, irmãos. O bom é que nós temos que nos identificar. Eu, particularmente, modéstia à parte, com a minha pequenez e não muita sabedoria, que a sabedoria é Deus que dá, eu me identifico muito com Jael, uma mulher pouco mencionada na Bíblia, não pela sua coragem de ter matado ali a Cícera, não, de jeito nenhum. E também me identifico com Dorca, muitas das vezes, e me identifico especificamente com o apóstolo Pedro. Eu gosto muito das narrativas de Pedro, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar sempre no joelho, porque a gente é sanguinário, mas todos nós fomos criados pelo nosso Senhor Jesus, né, para ter uma mente renovada, para ter um espírito ali acalmado e com chamado para servir ao Senhor. Servir é aquele que serve. E para isso existem departamentos de chamados. Porque, como eu disse às meninas essa semana, né? Que você pode ser arrancado da igreja, ser arrancado do Brasil, ser arrancado do templo, ser arrancado de onde quiserem. Agora, o chamado de Deus com você, ninguém arranca. Ninguém arranca o seu chamado. Arrancaram a cabeça de João Batista, mas não arrancaram o chamado que Deus tinha plantado no coração dele, que era ser profeta no deserto, a voz que clamava no deserto. O sucessor foi ele que abriu o caminho para Cristo, sendo seu primo. Ele morreu, a cabeça foi arrancada, foi servida numa bandeja, mas o chamado dele morreu com ele e ficou aí, servindo de exemplo para todos nós. Então, minha querida, você que chorou por esses dias, você que não entende porque está sofrendo tanto depois que está servindo um Deus Todo-Poderoso, é porque você tem um chamado forte para inspirar, um chamado para cuidar, um chamado para juntar, um chamado para apregoar e um chamado para plantar. Ser chamado não é dar ordens. Ser chamado é você trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinha, porque eu tenho uma equipe para a honra e glória de Jesus, que a gente sempre age em concordância. Louvado seja Deus. Tem algumas obreiras que Deus levantou para estar ao nosso lado. E ninguém faz nada só. Lembre que a igreja, que é o templo, é as paredes, ela não funciona só. Depois que o culto acaba, fecha as portas, não fica ninguém. Porque a gente precisa sempre de ter cooperação. E outra coisa, ninguém sabe nada. Só Deus sabe. Estamos aqui para um aprender com os outros, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o seu chamado? O seu chamado verdadeiramente ele arde no peito? Ele é confirmado pela palavra? Ou é porque você se inspira em alguém, acha bonito e gostaria de ter aquilo ali para você? É nesse ponto que você tem que vigiar e ser cauteloso, porque você não sabe as ataduras que aquela pessoa carrega. Você não sabe, muitas das vezes, o cipó que ela tem passado. Não é porque não é bonito a gente ver alguém, por exemplo, uma pessoa que prega suavemente,
Ali foi o tom e o dom que Deus deu a ela para pregar naquele formato. Se eu for tentar imitar, eu não vou conseguir, porque é uma peculiaridade dela com Deus e o Espírito Santo. Uma pessoa que louva divinamente bem, tem um tom de voz mais árduo, ou seja, mais aguçado. Se eu for engrossar minha voz, eu não vou conseguir, porque cada um é cada um. Então faça aquela porção que Deus te deu no coração, identifica qual é o teu chamado, se especifica nele, junta a multidão e lembre que o Senhor Jesus, ele nos deixou cinco ministérios. Então você tem que se identificar dentro dos 5 qual é a sua melhor performance espiritual que você pode estar sendo usada e se identificar em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, amado e querido Jesus, que madrugada gloriosa, Senhor. Se o Senhor me arrancasse da terra naquele momento, eu faria igual Estevão. Eita Deus, recebe o meu espírito, que glória! Como é gostoso estar na tua presença no silêncio a alva. Oh, aleluia, Senhor. Que o Senhor cresça, 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 cresça. E eu diminua e vire cinza na terra. Mas eu quero morrer te adorando, te buscando e crendo e buscando a tua unção, Senhor. Renova a minha mente. Vai de encontro com cada mulher que tem um chamado específico e um chamado proposital. Que o Senhor possa soltar as ligaduras agora, Senhor, da timidez, as ligaduras da murmuração, as ligaduras, Senhor, da opressão, as ligaduras do medo, e você seja solta como a pomba do Espírito Santo agora. Deixa Deus tirar esse profeta que dorme dentro de você. Deixa Deus tirar essa pastora que dorme dentro de você, intercessora, pregadora do evangelho, levita. Deixa Deus tirar essa menina que está aí dentro, porque tem muita vitalidade para ser usada nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E se você tem desejo, sua área é profecia, medita nas cartas paulinas, em nome de Jesus. Medita ali no Novo Testamento, nos evangélicos sinóticos. E assim Deus vai dando ordenada. Tem muitos livros também bons que podem ajudar, né? Como as profecias messiânicas, estou lendo aqui, muito bom. Muitas revelações maravilhosas. E mais uma coisa eu lhe digo: nada melhor do que aprender com o professor Espírito Santo, com tempo na presença dele e ouvindo a sua voz. Os aniversariantes do dia, que Deus lhe abençoe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos vocês têm chamado, todos vocês têm propósito, e todos vocês são escolhidas ou escolhidos por Cristo. Fique na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Um feliz sábado, neste dia 5, que Deus te abençoe grandemente. Aleluia.